Agora sim, né? Obrigada. Então, vamos a alguns recados da tarde. Por favor, desliguem os celulares. E até do Vibracal também, tá? Que esse é o momento de nós estarmos buscando algo de bom para nós, né? E que a gente possa também receber tudo aquilo que a gente veio buscar. Então, eu peço que desliguem, por favor. Alguns recadinhos para o início, alguns cursos da casa, e eu falo também que maiores informações para vocês procurarem no mural ou na livraria, tá? Então, a casa oferece vários cursos, esses cursos são gratuitos, então nós temos que divulgar e aproveitar, para a gente poder adquirir mais conhecimento e saber, assim, o que a doutrina nos oferece. Então, nós temos o grupo de estudo Boa Nova, que são todas as terças-feiras. Vai dar início no dia 24 de fevereiro, dá tempo de vocês se programarem. Alguns cursos já iniciou no final de janeiro, mas que ainda vocês podem participar também, é só buscar informações na livraria. Então, esse curso do grupo de estudo Boa Nova estuda o Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma simples, item por item. É onde a gente inicia, porque às vezes a pessoa vem receber a palestra, receber o passe, mas ela não sabe, não tem informações sobre a doutrina. Então, esse curso é um curso até que rápido, então vocês podem aproveitar e começa terça-feira, dia 24, como eu já disse, das 20h15 às 21h15, aqui no Paz e Amor, numa das salas no piso superior, tá? Nós temos também o grupo Principiante Espírita, que vai começar agora dia 4 de fevereiro, quer dizer, já começou, né? E é um curso dinâmico que ensina Espiritismo, tendo como base as obras codificadas de Allan Kardec. É um curso mais extenso, tem 4 anos de estudo, então, e é bem gostoso, porque a gente forma uma turma, como se fosse no colégio mesmo, na faculdade. Então, é muito bom. É bom a gente poder estar conhecendo, né, as pessoas, a doutrina, e é muito bom. E nós aguardamos vocês também que possam fazer um dos cursos e também divulgarem, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes não frequentam a casa, mas têm vontade de divulgar, convidá-los. E hoje é o dia especial, que é a peça que vai acontecer, até já tem o preparo ali. Essa peça acontece aqui no salão, chama E Agora Nicolas. Então, inicia às 18 horas. Então, quem puder, é importante colaborar com um pacote de leite em pó de 400 gramas e não paga. E temos o curso de oratória também, para ajuda até no trabalho, não só aqui na Casa de Paz e Amor, para todos, né? Mas também no trabalho, quando a pessoa tem que expor, fazer uma explanação, e ajuda a trabalhar com essa pecinha aqui que está na minha frente. Então, é um curso também que vai iniciar dia 23 de fevereiro. Acontece às quintas-feiras, 26... Não, de segunda-feira, dia 23, começa. As segundas-feiras inicia dia 23, às 20 horas. E de quinta também tem um curso de oratória, inicia dia 26, às 14h30. Então, tem a noite e tem a tarde, né? Essa oportunidade de fazer os cursos. Tem vários horários, então eu incentivo a vocês irem buscar mesmo as informações e o conhecimento da doutrina espírita. Então, que possamos sentir a presença amorosa de Jesus entre nós, envolvendo a cada um em luz, serenidade e confiança. Agora eu passo a palavra para o Fabrício. Boa tarde a todos e a todas. Que todos e todas possam ser bem acolhidos e acolhidas no nosso trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes de sábado, mais um sábado. Uma enorme alegria sempre estar aqui, além de um prazer e uma satisfação de estar sempre a serviço da espiritualidade. Como a gente sempre diz, o trabalho
é deles, nós somos meramente instrumentos. E se estamos aqui, temos que estar com alegria, com otimismo, felizes por estarmos aqui. E o que dizemos também sempre a vocês, aí a Margarete falou, né, para desligarmos os celulares, e a gente fala sempre algo adicional a isso, que é estarmos presentes, não é? Porque são 45 minutos, é pouco, né, para nós semanalmente, mas algo que traz um efeito que é duradouro, que dura durante a semana toda, né? O que a gente recebe aqui e que essa espiritualidade que nos acolhe de braços tão abertos nos oferece, né? É tão bom, tão proveitoso, que são 45 minutos que duram uma semana, né? Para que a gente sempre possa estar fortalecido, equilibrado espiritualmente, para a semana que a gente vai passar, para os desafios que eventualmente a gente enfrenta lá fora. E hoje até um dia um pouco chuvoso, né? E isso me lembra um vídeo que eu recebi pelas redes sociais essa semana, de uma pessoa que falava que ela fez uma tatuagem, enfim, e falava assim, que ela tatuou: toda vez que choveu, passou, né? E isso não era sobre a previsão do tempo, mas sim sobre a nossa vida, né? Então não importa o que nós estejamos passando agora, em algum momento isso vai passar. O mais importante é nós ficarmos firmes na nossa fé. E esse é o momento da gente praticar a nossa fé, de estarmos aqui de verdade, prestarmos atenção na palestra, nas vibrações, escutarmos o nosso coração, aquilo que a gente veio buscar e que está dentro da gente, no nosso íntimo, e que muitas vezes só nós sabemos. Esse é o momento da gente se conectar com os nossos mentores, com aqueles que nos acompanham na nossa encarnação, no nosso exercício de fé, para mais uma semana que vai se iniciar. Então vamos lá começar o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho que será lido hoje é o capítulo 2, Meu reino não é desse mundo, especificamente o item 2, a vida futura. Quem fará as leituras da mensagem do Evangelho para nós vai ser a Dona Neide. A prece final vai ser a Luzia. Vibrações dos passes, vibrações gerais e das águas é a Noelma. E a prece final vai ser a Helena. Hoje, gente, como acontece sempre no primeiro domingo, eu já estou achando que é domingo, no primeiro sábado de cada mês, a gente tem a palestra sobre o livro do mês. Então, só esclarecendo, a nossa diretoria de doutrina estabelece 12 livros, um para cada mês, para ser o livro do mês. Ele é objeto de palestra aqui nos trabalhos do salão, e também ele é vendido na nossa livraria com um certo desconto. Então, nós queremos sempre promover o conhecimento, né, através da nossa doutrina espírita. E hoje a palestra será sobre o livro do mês, que é Conflitos Existenciais, de Divaldo Franco, pela Joana de Ângeles. E quem vai nos dar a palestra é uma pessoa que já há algum tempo não vem aqui dar palestra para nós aos sábados, mas nós resgatamos ela, porque fazemos questão que ela sempre esteja aqui conosco, passando todo o seu conhecimento. É uma espírita há muitos anos, uma frequentadora e uma estudiosa aqui da nossa casa, nossa querida Maria Regine, a quem desde já agradecemos pela disponibilidade em estar aqui conosco e falar as suas palavras. Que Jesus nos abençoe e esteja sempre conosco. O capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. É a vida futura. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris.
do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, por irmão José. Consentimento. Frequentemente te queixas da influência perniciosa dos espíritos infelizes. Dizeste debaixo de terrível obsessão. Clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece do nosso consentimento para se concretizar. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar-te o pensamento. Escuta a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. Pai de infinita bondade, Jesus, mestre e amigo, amigos da espiritualidade maior, mais uma vez estamos aqui reunidos, agradecidos estamos por esta tarde, para esse trabalho de vibração e paz, que possamos receber tudo aquilo que viemos buscar, e que a nossa palestrante seja iluminada nas suas palavras, trazendo aprendizados, e assim possamos ter ouvidos de ouvir, para colocarmos em prática esse aprendizado dessa tarde na nossa evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Boa tarde a todos, Jesus nos abençoe, nos envolva em muita paz, em muita harmonia. É sempre um prazer quando podemos estar aqui, realmente fazer um tempinho, mas esse trabalho é um trabalho acolhedor, é um trabalho que nos traz ao estudo da edificação da doutrina em cada um de nós. E hoje o tema da tarde é o livro, esse livro, Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, um livro que eu convido todos à leitura, é o 13º livro da coleção psicológica Joana de Ângeles. São 16 livros ao todo. Mas todos os livros de Joana de Ângeles, principalmente esses reservados ao estudo da psicologia profunda, sob a visão da doutrina espírita, vem acrescentar a cada um de nós que estamos buscando a tão sonhada reforma íntima. A reforma íntima, dentro da doutrina espírita, é o jargão que todos nós devemos abraçar para o segmento daquilo que acreditamos, inclusive quando aqui adentramos. A doutrina espírita é o convite à análise profunda de quem nós somos. E desde todos os livros, nós temos aí toda a coleção e toda a obra codificada por Kardec, trazendo explicações da onde viemos e para onde vamos. Mas da onde viemos nós sabemos, para onde vamos também. Sim ou não? E o intermediário? O que nós estamos fazendo nesse período intermediário? Aprendendo. Então, hoje, esse livro é um livro que vai trazer e traçar condutas para quem estiver realmente disponível a seguir.
ela traz 20 capítulos. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, traz 20 capítulos. E nós, às vezes, no nosso sedentarismo, sempre encontrando desculpas para leituras, né? E hoje, com a mídia, com as telas, nós incluímos isso no nosso cotidiano e não temos tempo. Não é assim? Mas eu não gosto de ler. Porque a leitura me cansa. O Divaldo dizia que quando ele estava muito cansado, Joana de Ângeles dizia a ele: você tem leituras a fazer. Ele dizia: mas Joana, hoje o meu corpo só quer descansar. Ela falava para ele: faça a leitura caminhando, você não vai dormir. E com isso eu aprendi. Então, aquele dia que eu estou muito cansada, que precisamos estudar, e não só estudar, mas leituras que precisamos edificar no nosso dia a dia, então eu pego e começo a andar pela minha casa lendo. Por quê? Porque assim eu absorvo o tempo, a minha mente fica mais desperta e conseguimos ler. Mas é muito difícil, Joana de Ângeles. Hoje nós não podemos mais usar essa expressão. O celular, se você tem dificuldade numa palavra, o que o celular faz? Você vai lá e digita. Antigamente, quando a gente precisava na escola, levava o dicionário. A gente era gigante e era pesado, né? O dicionário. Hoje nós temos um celular, temos um computador que facilita. Ele não é só para nós perdermos tempo com os TikTok da vida, com os Instagrams, WhatsApp, brigando, porque às vezes nós, na pressa de respondermos, isso aconteceu, né? Na pressa de respondermos, às vezes, parecemos mal educados e não é, às vezes, a intenção, mas às vezes é também, né? Tem pessoas que se utilizam da mídia para se alfinetarem. Então, Joana de Ângeles, ela vem fazer exatamente esse convite. É um livro de reedição de 2025, para trazer-nos clareza sobre as nossas emoções. Então, como eu disse, são 20 capítulos. Prometo para vocês que eu não vou falar os 20 capítulos. Eu vou falar item por item resumido, mas se eu for falar de cada capítulo vai levar mais ou menos umas 2 horas. Vocês estão disponíveis? Vocês têm tempo? São 20. 2 horas dá quanto? Quer dizer, vamos passar a eternidade lendo. Não, eu só vou dar um resuminho que vai dar dentro dos 30 minutos. Podem ficar sossegados, né? Não vou aqui, inclusive, nem sou eu que vou dar a vocês diretrizes de como caminhar na vida. Mas se estamos dentro de uma doutrina, precisamos fazer jus àquilo que nós abraçamos. Kardec teve um trabalho exaustivo para trazer uma codificação, num momento muito difícil em que a Europa toda estava sem esperança, principalmente depois da Inquisição. Kardec chega com uma abordagem totalmente nova. Então, não é para nós jogarmos uma leitura dessa em qualquer canto da nossa casa. Esses livros não é para compor a nossa biblioteca, para todo mundo chegar na nossa casa e falar: nossa, olha os livros que a irmã ocupa, né, na sua biblioteca. Não é para ser de cabeceira mesmo. Lemos todos os dias, porque nós vamos nos identificar. Porque o último capítulo foi o capítulo que eu mais procurei, dentro de uma dissertação do estudo, trazer para vocês. Mas antes, até chegar no último capítulo, eu vou trazer aqui a abordagem deles, dentro de um pequeno resumo, para vocês poderem entender por que a Joana de Ângeles deixa para o último capítulo. E aí, só vai depender de cada um de nós o que nós vamos fazer com essas informações. Então, nós vamos começar. O primeiro capítulo, ele vai falar das fugas psicológicas. O ser humano foge de si mesmo através de distrações, que nós acabamos de falar do celular, vícios. Quais são os vícios? O celular também hoje é considerado um vício, e um vício perigoso. Ilusões agravando os conflitos interiores. Todas essas pesquisas que fizemos se encontram nas obras codificadas, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno.
Aí no segundo capítulo, olha só, vamos ver se a gente não vai se identificar. Já nos identificamos aqui com as fugas psicológicas? Quem aqui não as tem? Todos nós temos. E aí a próxima, a preguiça. Sabe aquele dia, não quero fazer nada, estou aqui de boa, e aí nos perdemos no tempo e vamos deixando a preguiça se abater sobre nós. E a preguiça, Joana de Ângeles diz assim, ela é inércia moral e emocional, impede o crescimento espiritual e mantém o espírito estacionado. Imagina, né, quando nós falamos estacionar, ou então, não tenho tempo, vou deixar para a próxima encarnação. O espírita que usa muito essa expressão de deixar para a próxima encarnação, imagina como ele vai voltar na próxima com aquele não resolveu nessa. Aí é a família que aumenta, né? É aquela família que tem 30 filhos, que tem não sei quantos dentro da família, e a família é gigante, porque eu vou deixando para depois. Então, eu só estou dando aqui uma brincadeira, tá? Tem as famílias grandes que também não é assim, tem as famílias grandes que se ocupam e se dão muito bem e seguem a vida. Mas, geralmente, nós vamos deixando para a próxima só acumulamos, porque aí nós acumulamos dessa com o conhecimento que temos, atualizado no conhecimento novo. Aí a dor é muito pior. Aí nós vamos para um outro sentimento, aliás, outra emoção. Quem aqui nunca sentiu raiva? Porque afinal nós somos todos espíritas educados, não é? Imagina, espíritas, conhecemos a obra, estamos na casa, nós vamos sentir raiva? Sim, vamos sentir raiva. E a raiva, sabe qual é o órgão que a raiva mais afeta? Quem é que sabe? É o fígado. Por isso os colesteróis, né? Por isso tantos problemas, as esteatoses de fígado, né? A gordura em fígado, porque nós às vezes somos muito raivosos. E para podermos mostrar uma mansidão que não temos, começamos a implodir. A raiva, ela tem que ser avaliada. Por que as expressões de raiva? Ela tem que ser tratada. Então, todas as emoções aqui, Joana de Ângeles, todos esses capítulos, inclusive, no final de cada capítulo, tem a terapêutica para nós conseguirmos nos resolver. Olha como Joana de Ângeles nos traz, ela nos dá toda a lição e ainda a forma terapêutica de nos cuidarmos. Então, está na hora de começarmos a arregaçar as mangas e lermos. E aí depois, nós estamos ali, o terceiro capítulo vem a raiva. Depois da raiva surge o quê? Porque quando eu tenho muita raiva, às vezes eu falo coisas que não devia. Às vezes eu me expresso de formas inoportunas. Aí vem o medo. O medo nasce do apego à matéria da ignorância sobre a imortalidade da alma. Entenderam como a Joana de Ângeles, ela é tão sagaz que ela vai nos dando informações, de capítulo para capítulo ela vai nos preparando. E aí do medo, olha só, do medo, surge quem? A danada da ansiedade. A ansiedade, ela surge devagar, né? É aquela coisa de querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, é aquela afobação, de repente, ela toma conta de todos nós. E aí não conseguimos desenvolver mais nada, porque estamos presos à raiva, estamos presos à nossa preguiça, estamos presos ao nosso medo, e aí causamos ansiedade, que ela reflete a dificuldade de viver o presente. O ansioso, já conversaram com uma pessoa muito ansiosa? Primeiro, ela não para, ela não consegue te olhar no olho. Porque ela não tem tempo, ela tem medo, porque ela tem medo de olhar e não saber o que fazer com o que ela está vendo. E quando não, ela fica caminhando, ela está conversando com você, ela está caminhando de um lado para o outro, porque ela não consegue, a afobação é tamanha. Dessa ansiedade, nós vamos gerar o que depois?
depressão existencial, o mal da nossa época. Quantas pessoas depressivas? Temos estados de tristeza, que também é considerado depressão. Na área psicológica ele é considerado psiquiátrica, ele é considerado uma depressão. Quando nós estamos tristes, ela é uma depressão sem graduação. Quando nós desenvolvemos a distimia, que é uma depressão contínua, a pessoa passa a encarnação depressiva. Ela não consegue sair daquela linha de pensamento, inclusive, em que ela pega toda a dor e torna aquilo como pessoal. Então, é aquela pessoa desconfiada, é aquela pessoa cheia de necessidades de ser amada, é aquela pessoa que cria dificuldades, porque ela vai explorando outros sentimentos que vão vagando dentro do seu sistema emocional sem estrutura. Por isso que a depressão distêmica, ela tem que ser, inclusive, auxiliada por psiquiatra e sim com medicamento. Nós aqui, nós damos a terapêutica através do passe, mas sim em recursos como depressão, dependendo do estágio patológico, sim, deve ser feito o uso de medicamento psiquiátrico. A terapia do passe de orientações vão nos auxiliar a nossa reforma íntima para, enfim, conseguirmos lidar com a situação. Mas a medicação é necessária. E dessa depressão existencial, nós vamos para os ciúmes. Olha os ciúmes. Porque a pessoa, quando ela não consegue, quando ela sofre da síndrome da rejeição, ela tem ciúmes de tudo, de tudo e de todos. Porque ela não tem o amor que ela gostaria de ter. Então, os ciúmes revela posse, medo da perda e ausência do amor verdadeiro. E se você chegar para uma pessoa ciumenta e falar que Deus a ama, ela vai falar que ela não quer o amor de Deus. Ela fala, eu estou na vida, eu quero o amor material, eu quero ser preenchida e ninguém preenche ninguém. Ninguém preenche vazio de ninguém, né? E aí dos ciúmes, eu acho que isso daqui ninguém, em se tratando em ser espírita, nunca fez nada disso. A crueldade. Nós somos cruéis? Sim ou não? Sim, olha, você vê, está todo mundo já aprendendo a aula, olha aí, ó, todo mundo já confirmando. Nós somos muito cruéis. E sabe como é que nós somos cruéis? Nós temos e desenvolvemos essa crueldade já desde dentro do ventre materno, viu? Não é depois não. É dentro já do ventre materno, já desenvolvemos a crueldade. E quando nós nascemos para esse mundo, ela está ali instalada. Quem aqui já não percebeu a criança que nós achamos tão bonitinho, quando ela faz pequenas maldades, né? É a hora de educarmos. E é a hora de, às vezes, aplaudimos. Ai, mas é tão bonitinho, mas é tão pequenininho. E deixamos a criança já desenvolver aí tamanhas crueldades, inclusive indo isso depois para a adolescência. Então, a crueldade, ela surge da insensibilidade moral e do distanciamento do amor. Quando Joana de Ângeles fala isso do distanciamento do amor, e eu acredito que o que eu vou passar aqui para vocês vai chocar, principalmente os pais. Aqueles que criam seus filhos para achar que esses filhos têm obrigação de cuidar deles no futuro. É ou não é uma crueldade? Quando é colocado um filho para o mundo, é prepará-lo para o mundo e dar a ele a liberdade de ser quem ele quer ser, não o que nós gostaríamos de ser. E aquela cobrança, né? Eu te dei vida, eu fiz tudo por você, e agora que eu preciso honrar pai e mãe, o Evangelho é claro nisso.
honrar pai e mãe não significa abandoná-los nas necessidades, mas não viver uma vida de sacrifício pelos pais. Mas amá-los sim, como nossos pais que nos amam incondicionalmente. Mas um pai que às vezes é muito ciumento, que às vezes é muito apegado, transforma tudo isso numa utilidade. Adoecem para o filho não ir embora. Ou então, quando o filho casa, torna a vida da nora, né? Torna a vida da nora um inferno, principalmente se for homem, se bem que as meninas também. Então, nós temos que olhar essas crueldades, em que o Evangelho nos alerta que é hora de fazermos a modificação interna do contexto que nós resolvemos abraçar. E aí da crueldade, olha como ela vem pontuando. Nós vamos para a violência. Uma pessoa cruel, ela se torna muito violenta. E ela não precisa ser violenta no assassinar uma pessoa, mas no falar. Uma palavra dita, nada mais a apaga. E depois, porque ela é a exteriorização da agressividade interior não educada. E vindo de tudo isso, para nós podermos assentar, quando nós vimos que não conseguimos com todas essas emoções nos impor a ninguém, aí nós vamos para as dependências. Vícios, que são tentativas ilusórias de preencher o vazio, a dependência emocional. Nós estamos lá da violência, da crueldade, da violência, a dependência emocional. Quando eu tento ter alguém do meu lado, por doença, ou porque, inclusive, também por chantagem, né? A chantagem emocional é uma das piores. Se não ficar comigo, eu me mato. Porque eu respiro o ar que você respira. Gente, já pensou respirar o ar que o outro respira? Eu não gostaria. Vocês gostariam? Deve ser um ar meio esquisito, né? Duas pessoas respirando dentro de um corpo, né? Vai gerar Então, eu acho que cada um tem a sua cota, e é por isso que nós nascemos com um tempo para desenvolvermos tudo isso e todas as experiências. E aí, falando ali da dependência, nós vamos para a drogadição, a fuga química, que aprofunda mais ainda os processos espirituais e psíquicos. E não estamos falando aqui só das drogas ilícitas. Estamos falando das drogas lícitas também. Aquelas pessoas que querem fugir da realidade, qualquer coisa toma os frontal da vida. Hoje eu não estava muito bem, eu já tomei um frontal. Mas o que aconteceu? Você não conseguiria passar o dia sem frontal? Era melhor assimilar a emoção e ver como tratar isso? Eu não tenho tempo para isso não. É frontal, é Rivotril, é não sei mais o que, não sei mais o que lá. E aí todos os remédios, né? E a gente adora. Já notou como nós adoramos falar de doenças? Você encontra com uma pessoa, você só falou que teve uma dor lá no dedão do pé, a pessoa já fala, mas você nem imagina. Porque eu tive uma dor no meu pé, e porque aí eu fui no médico, porque aí ela não deixa mais ninguém falar. Nós adoramos falar de doença. Adoramos porque nos tornamos vítimas intencional para aprendermos as pessoas. E aí ficamos nos 3 P's. Permito, preciso e prefiro. Eu gosto disso. Olha o que nós fazemos conosco. Aonde está a reforma íntima? Entenderam como esse livro tem que ser um livro de cabeceira? Tudo isso vem causando, ela causa o estresse. Esquecemos de falar, alcoolismo e álcool vão estar envolvidos aqui em drogadição e os usos desregrados de celulares. Depois de tudo isso, vamos aqui para o estresse. Quem nunca sentiu estresse? Aliás, nós andamos estressados, né? As pessoas vêm falar com você, a pessoa está falando, você já está indo embora, não é assim? Não, eu não tenho tempo. Aí você chega em casa, você está fazendo o quê mesmo? Não está fazendo nada. Aí você pensa, mas correu tanto para quê? Para me jogar no meu sofá, para assistir série. Aí a série que não acrescenta, tem um livro ali do lado. Mas eu deixo o livro aqui do meu lado. E ele está lá pegando pó, está lá. Aí eu me lembro que o Dr. Reinaldo contava de uma colega dele, que eles eram advogados, trabalhavam aqui no tribunal, e ela dizia assim, Reinaldo, já comprei todos os livros espíritas. Ele e você já começou a ler? Aí ela dizia assim, quando eu me aposentar.
ela aposentou, desencarnou e os livros continuaram lá. Então, cuidado para a gente não estar fazendo o mesmo. Depois do estresse vem a culpa, que é um dos grandes males que nos levam às depressões. Que é pior coisa do que carregarmos a culpa sobre alguma coisa? A pessoa não vive. Ela fica num padrão de repetição doloroso, sempre se culpando, mas não consegue chegar e resolver o problema. Leia o Evangelho, edifica esse amor que o Evangelho nos traz. Quem aqui faz Evangelho no lar? Nossa, pouca gente, hein? Meus irmãos, eu convido vocês ao Evangelho no lar. O Evangelho é a estruturação para nós, inclusive, estarmos na casa de paz e amor. Então, não importa se com um, com dois, se ninguém. Ai, mas lá na minha casa é difícil, sei lá, vai lá no banheiro, se tranca no banheiro. Algumas horinhas que não tiver ninguém. Nossa, agora dá tempo, deixa eu fazer meu Evangelho aqui. A espiritualidade sempre está conosco, nos compreendendo. Ser espírita é praticar os deveres espirituais inseridos dentro do Evangelho no lar. E aí nós temos aquele grandioso capítulo, o homem de bem. Lê aquele capítulo, aí você fala assim, nossa, estou tentando. Mas aí a gente fala assim, só tentando? Então você nem começou. Então, pelo menos alguma coisa temos que pôr em prática. E aí nós vamos, olha lá da culpa, nós vamos para o orgulho e a vaidade. Porque aí nós vamos tentar fazer o outro acreditar que tudo que eu faço está certo. Que ser cruel está certo, que ser violento está certo, que ter ciúmes está certo. Vamos ficar na escada da justificativa, sem ação. E o orgulho, olha como ela diz, sustenta ilusões de superioridade que bloqueiam o progresso moral. Que triste, né? Joana de Ângeles bate, né? Já perceberam como ela bate? É uma surra com luva de pelica e com amor. E aí ela vem aqui e nos fala, quando nós já nos preparamos, aí ela vem e nos fala da autoestima. Autoestima. Quando nós temos autoestima, não damos nosso poder a ninguém, porque nós somos únicos, criados por Deus. Imagina Deus criando cada um de nós individualmente. Ele não pôs todo mundo numa forma e vai sair todo mundo igual. Ele fez um de cada vez, para nós jogarmos o nosso tempo fora, dando na mão do outro, um tempo que o outro nem aproveita. Ele pega do que não precisa e ainda nos machuca. E aí, olha lá, já que no penúltimo capítulo ela vai falar do amor. Viu? Quando ela fala de tudo isso, ela vai falar do amor. O amor é a terapia definitiva da alma e a síntese do ensinamento de Jesus. O amor nos liberta e nos estrutura de todas essas outras emoções. Mas aí ela finaliza com um capítulo que agora eu vou perguntar para vocês. Quem aqui tem medo da morte? Quem tem medo da morte? Ninguém? Nossa, eu tenho. Porque eu morri na outra encarnação, eu não me lembro. Nessa daqui eu estou me preparando, eu tenho. Eu tenho preocupação com o que eu estou fazendo com tudo isso aqui que ela falou. Porque depois, senão eu vou ficar lá no umbral, atazanando a vida dos outros. Colocando culpa nesse, culpa naquele. Ó, eu estou aqui por sua culpa, eu estou aqui. Então, olha, ela deixa o último capítulo, 20º capítulo, a morte. Aí ela nos fala da sua fisiologia, ela nos dá a estrutura terapêutica e ainda nos prepara para a morte. E nós temos tanto medo da morte, que já desde que nascemos já estamos morrendo, sim ou não? E nós temos o péssimo hábito de esquecer de lutarmos pela vida.
nós estamos sempre buscando coisas para não morrer. Já perceberam? Nós estamos sempre preocupados em não morrer, esquecendo de viver o presente, de saborear as coisas boas da vida. Mas aí, nesse inteirinho todo, nós estamos já lá, não, eu tenho que me preocupar, porque, né, desde criança eu sempre ouvia isso, a morte é certa. É ou não é? Então, se a morte é certa, eu fico preocupado com quem? Viver ou com a morte? O Evangelho vem nos estruturar para isso. Platão, lá na introdução do livro, Platão, na sua morte, ele diz: deixo vocês para morrer e eu para viver. E ele estava morrendo, mas ele estava falando da vida eterna. Então, quando nós olhamos para todos esses contextos aqui, esse livro Céu e Inferno, que poucos nós lemos, tem no capítulo 2 todo um contexto sobre a morte. E vocês querem ver como eu provo para vocês que o homem está mais preocupado com a morte do que com a vida? Na Rússia e nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa há pouco tempo, desde que saiu o fenômeno da estruturação científica chamada criogenia. Quem aqui já ouviu falar de criogenia? Então, tem-se entre os Estados Unidos e a Rússia de 300 a 500 corpos congelados a menos 190 Celsius, né? Eu acho que é Celsius. Congelados. E sabe por quê? Pessoas que investiram suas fortunas, porque elas morreram de uma determinada doença, ou então porque elas não tiveram controle sobre sua estrutura fisiológica, elas entregam toda a sua fortuna, inclusive eles são congelados de cabeça para baixo, esperando que na vida futura se descubra algo para eles voltarem a viver. Dá para reviver alguém congelado a menos 190? Não, ele vai vir congelado, né? Só que ele não pode ficar em estrutura como o nosso, num país tropical. E esses espíritos estão ali. A ciência cética e racional, ela diz: jamais um corpo congelado a essa temperatura vai poder ser ressuscitado. Mas ela faz um adendo. Por que não usar dessa criopreservação para, sim, doenças autoimunes, para células troncos, para usar esses órgãos em pessoas com necessidades? Por que não? Mas essas pessoas, vocês acham que elas investiram o dinheiro delas para pensar nos outros? O que vai acontecer não sabemos, mas elas estão lá congeladas. Então é isso que nós ficamos olhando, as pessoas tentando desafiar a morte. Desafiar a morte. São pessoas se colocando em posição de Jesus, tentando ressuscitar Lázaros congelados. Então, aonde é que nós estamos? E aí fica o nosso convite à reflexão. Está vendo como cada capítulo daria 2 horas? Olha, ainda tinha muita coisa para falar, mas nós temos que respeitar o horário. E aí eu convido cada um de vocês à leitura, preparação. Vamos colocar, e não vamos dizer essa palestra foi para o meu irmão, foi para o meu marido, foi para o meu filho, foi não sei para quem, foi para mim, eu estou aqui. Se chegou para mim, é meu. Então peguem, absorvam, leiam, se estruturem. Eu só vou lá para tomar passe. Tudo bem, livre-arbítrio, livre-arbítrio. Uma vez adentrou algo no seu ser de conhecimento, você já não sai mais o mesmo. Responsabilidade e compromisso. Isto é doutrina espírita. Não é eu matei meio mundo tal, aí depois eu li a Bíblia e virei santo. Não dá. A consciência culposa vai nos condenar. E não se preocupe, eu posso ter me tornado o melhor.
mas o lado de lá é que vai definir quem eu sou. Então fica aqui o meu convite a vocês. Se não faço o evangelho no lar, faço o evangelho no lar. Vamos nos estruturar dentro das obras edificantes. Tem aí, eu não consigo, tem os cursos da casa, que acabaram de começar. Vamos estudar. Estudar é libertador. Então, que Jesus nos abençoe, esse mestre que está dentro do coração de cada um de nós. Que eles sempre nos inspire a cada dia, não sermos melhor, porque melhor nós já somos, mas nos estruturarmos para uma melhora maior ainda. Que Ele nos abençoe. Vamos agradecer essa palestra da Maria, que tão levemente nos trouxe a cronologia da nossa vivência aqui na Terra. Tranquilizando agora nossas mentes, serenando os pensamentos. Vamos colocá-los em Deus e no nosso Mestre Jesus. Vamos assim nos conectando com as boas vibrações, onde pediremos auxílio para nos fortalecermos e seguirmos firmes na nossa caminhada, sem melindres, revoltas, só focando na solução dos nossos conflitos, com muito amor e resignação. Pedimos também por nossos irmãos que se encontram adoentados, abandonados, com alguma dificuldade em que nesse momento eles não veem solução, que possamos auxiliá-los da melhor forma, talvez com um sorriso, um aperto de mão, uma oração, ou com ajuda mesmo econômica, um prato de comida. Vamos também mentalizar os nossos amigos, familiares e as pessoas que nos cercam, a nossa casa, que serve de morada e acolhimento, o nosso local de trabalho, que traz nosso sustento, os hospitais, asilos, creches, a nossa casa de paz e amor, que estejamos todos energizados, confiantes e tranquilos. Vibremos também em agradecimento a todos os nossos antepassados, que são responsáveis também por estarmos hoje aqui, tentando melhorarmos e seguindo nossa trajetória. Vamos pedir aos médiuns para que se posicionem em seus lugares para darmos início aos passes. Continuando com a mente tranquila, vamos nos fortalecendo com as energias que agora percorrerão todo o nosso corpo, limpando os nossos chakras, nos energizando, que consigamos sentir a força que vem da Terra, que é a nossa casa acolhedora, nos trazendo equilíbrio em nossas atitudes, a firmeza na nossa caminhada, a estabilidade que precisamos para seguirmos sempre firmes e confiantes no nosso trajeto, no nosso caminho para a evolução, nessa terra, nesse ambiente que nos recebe com tanto carinho e amor. Que tenhamos o fortalecimento das nossas ações para com nossos irmãos, prazer em servir, em ser fonte viva de paz e esperança,
que não escolhamos a quem ajudar, que nós apenas ajudemos e que tenhamos equilíbrio na nossa sociabilidade. Que nossa determinação, nosso poder e nossa personalidade possam ser instrumentos de ação para o bem, para que tenhamos uma convivência harmoniosa com nossos irmãos e que o impulso que temos para servir seja algo direcionado sempre para o bem. Que o nosso amor, compaixão, carinho e a aceitação do que somos e do que temos seja o nosso guia, agindo sempre com consciência e aceitando que o nosso irmão também tem o direito de ser e ter de acordo com o que ele é. Que nosso coração transporte de alegria todos os dias, que as palavras saiam da nossa boca sejam de estímulos direcionados ao acolhimento e seja força para vencermos os obstáculos que surgem. Sejam palavras de alento, assim também como nossos pensamentos sejam de construção para o mundo melhor. Fé, lucidez, confiança e equilíbrio. E, finalmente, que tenhamos a plenitude de consciência de que somos conectados integralmente com o universo e que tudo nos dá para o nosso crescimento espiritual. Com o coração um pouquinho mais tranquilo e energizados, agora vamos vibrar pelas nossas águas, que os nossos amigos espirituais que tanto nos auxiliam, que tantos nos acolhem, que tantos nos protegem, possam trazer para nossas águas o remédio e o bálsamo que precisamos para nos auxiliar, nos fortalecer ao longo da semana. Que todas as águas sejam abençoadas e energizadas em qualquer lugar em que se encontrem. Agora, com a mente mais tranquila, vamos passar para o encerramento dos trabalhos com a prece final. Querido Mestre Jesus, te agradecemos imensamente pelo aprendizado dessa tarde, agradecendo os mentores, benfeitores desse trabalho, e que possamos levar para a semana dentro tudo aquilo que absorvemos aqui nesse aprendizado, e que possamos evoluirmos nos seus ensinamentos, Mestre. Todos desejamos que vamos na paz de Jesus e que tenhamos uma excelente semana. Que assim seja, graças a Deus. E assim encerramos mais um trabalho, abastecidos, alimentados com palavras, com passe e felizes que possamos retornar da mesma maneira que estivemos hoje, ávido de conhecimento e de paz. Bom final de semana para todos.